não foi surpresa porque o governo federal já havia anunciado que os Correios seriam privatizados. Hoje veio a confirmação, junto com uma lista de mais estatais. No caso dos Correios, o impacto é grande para o mundo, principalmente para o mundo online, porque o comércio eletrônico depende e muito da empresa, vejam só. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos, conhecida popularmente como Correios, será privatizada até o final desse ano. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a empresa é uma das 17 estatais que serão repassadas para a iniciativa privada ainda em 2019. Para que a privatização ocorra, ainda é necessário o aval do Congresso. Dentre as justificativas apresentadas para que a estatal fosse privatizada estão corrupção, ineficiência, greves constantes e perda de mercado para empresas privadas de entrega. O presidente Jair Bolsonaro foi questionado nesta manhã sobre as privatizações. Ele informou que as empresas vão entrar no programa de parceria de investimentos antes do início do processo de privatização. A privatização dos Correios é um dos objetivos do governo federal já há algum tempo. De acordo com Paulo Guedes, em abril já estava definido que a estatal faria parte do grupo de empresas vendidas para a iniciativa privada. Além dos Correios, dentre as 17 outras empresas que serão privatizadas estão a Telebrás e a Eletrobras. Pois é, como a gente disse, a privatização dos Correios vai mexer e muito com uma parte importante da vida online, a do correio, a do comércio eletrônico. E nós estamos aqui agora ao vivo com o Alessandro Azzoni, que é economista e advogado e com uma ampla experiência em logística. E nós vamos conversar com ele um pouquinho sobre essa notícia. Boa noite, Alessandro. Boa noite. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar com vocês aqui. Tá certo. Alessandro, olha, esse assunto de privatização, em especial dos Correios, é um assunto que sempre gera aí opiniões a favor, opiniões contra, mas o que importa é saber se essa experiência, se em outros países já tiveram experiências similares e se tiveram um resultado positivo ou não. Fala um pouco pra gente. Sim, alguns países, principalmente no mercado europeu, eles tentaram fazer essa questão da privatização. As que partiram para a privatização mantiveram o controle acionário, então praticamente continuaram em poder do Estado. Então 80% das empresas de Correios na Europa estão na mão do governo, estão em forma de empresas estatais. Tem uma explicação para isso. Quando você monta uma empresa, a gente sempre visa a questão do lucro. Então a operação ela tem que ser viável, então ela tem que me dar rentabilizar. E no caso, quando você monta uma empresa com a questão, uma empresa pública, justamente ela tem o custo-benefício. Ela é diferente uma empresa estatal, ela trabalha de uma maneira diferente. Nós trabalhamos no setor privado com questão de custo e lucro, e lá eles trabalham com custo-benefício. Ou seja, qual o benefício que aquele serviço vai me trazer para aquela população atingida? Mesmo que ela me traga prejuízo. Faz parte do poder público essa questão. Então, nós colocamos muito essa questão justamente por que fica no poder estatal. Então, sempre você tem uma questão de territorialidade. Quem vai fazer a entrega naqueles locais onde não tem, que o custo é altíssimo, não compensa para o setor privado, quem sobra? As empresas estatais, porque ela tem a questão do custo-benefício, ela acaba chegando nesse mercado. E é o mesmo problema que os países europeus sofreram, e nós vamos sofrer a mesma coisa. Hoje o Correio, vamos pensar em questão de território nacional hoje. Tirando, mesmo na Grande São Paulo, mesmo na Grande São Paulo, cidade de São Paulo, nós temos áreas que mesmo são difíceis acessos. Agora, se a gente colocar Brasil, então, nós estamos falando na região amazônica, na região do Pará, a região do Mato Grosso do Sul, as fazendas, aquelas regiões mais... o sertão nordestino, como que você vai fazer a entrega? É o único meio de comunicação que essas pessoas possuem, é o correio. Nós estamos falando não só de produtos do e-commerce, mas nós estamos falando de contas. Sim. Nós estamos começando a trabalhar já estamos avançados na questão de você receber sua fatura no e-mail, mas nós estamos colocando a inclusão digital, não atinge a população toda. É verdade. Então nós começamos a ter esse problema.
Eu vejo, houve falhas no Correio, sim, nos governos passados ela gerou um rombo muito grande, mas desde que o governo Temer e o governo atual vem mantendo, ela vem obtendo lucro. O governo, no 2018, ela terminou com lucro, 215, 218 milhões de lucro. Então, quer dizer, ela tem, mesmo com as falhas apontadas pelo governo, ela teve lucro, 218 milhões. A questão de tecnologia para você evitar as perdas, que eles alegam que ela tem muita perda de mercadoria, desorganização dentro da gestão, é só organizar a gestão da empresa. Se com a pequena mexida que se deu no governo de transição, que foi do governo Temer, ela já houve uma posição melhorada, então significa que se você fizer realmente uma eficiente gestão dentro dela, ela pode ser superavitária, então ela pode dar resultados até melhores que as empresas particulares, que concorrem justamente contra o Correio. Então, eu vejo assim, por isso que é uma divisão muito de opiniões, mas é porque é poder público, uma empresa dessa tem que ir para o setor privado para melhorar a competitividade, mas quem vai atender aquela população mais distante, longe? Porque nós temos que pensar o seguinte, a empresa privada ela vai visar o lucro, e como que ela provavelmente cortará esses locais mais distantes. Possivelmente as privadas vão focar mais nos mercados mais lucrativos do que esses de grande distância, possivelmente. Evidentemente, então quer dizer, aquelas compras, até as compras do e-commerce, ou mesmo até as correspondências em si, vão se criar postos numa capital, num centro, que as pessoas vão ter que se deslocar para pegar a correspondência para depois voltar. Então, eu vejo uma situação assim que, por isso que 80% na questão da Europa se mantiveram em poder estatal, por essa questão. Agora, Alessandro, rapidamente aqui, só comparando um pouco com o mercado do norte-americano, né, os Estados Unidos, eles nunca privatizaram o serviço de correios deles, né, ou de correios deles, né? O que você pode falar a respeito dessa experiência que neles não privatizam e tem lá uma concorrência também com as privadas? Pesada, e lá é mais pesada que aqui. Na verdade, os americanos consideram o correio deles um símbolo nacional. Ela vem desde a época da colonização, desde a época da grande expansão para o oeste, onde a única comunicação que se existia era o correio, e eles mantiveram essa tradição até hoje. Então, é um símbolo nacional. Então, e mesmo porque eles têm o mesmo problema de territorialidade como a nossa. Nós temos locais dentro dos Estados Unidos que são pequenos povoados e que a empresa privada não vai fazer a entrega naquele local. Ou, se fizer, o custo do frete fica muito alto, sendo que, na verdade, algumas correspondências dentro do sistema público, ele acaba sendo subsidiado. Então, por questão americana, é a mesma situação. Primeiro, porque é um símbolo nacional, e outra porque a ideia do correio americano é justamente assim: o dia que você postar uma correspondência, ela vai ser entregue. Então, e para nós, o correio nosso é um símbolo nacional. Sim. Quantos de nós já ficávamos assim, não era o pessoal mais novo, mas quantos nós esperávamos uma carta chegar? Tudo bem que hoje a gente tem o e-mail, nós temos, mas existe esse romantismo ainda dos antigos, né? Tá certo. Então tá bom, muito obrigada pela sua presença e obrigada aí por participar com a gente sobre esse tema. Eu que agradeço, é uma honra estar com vocês aqui. Muito obrigada, Alessandro. Bom,